Brasil ainda quer Pablo Marçal como candidato. O empresário ainda negocia a possibilidade de se filiar à legenda e pode rivalizar com Ronaldo Caiado nessa disputa interna. Pablo Marçal estaria cogitando a possibilidade de se filiar ao partido União Brasil para disputar a presidência em 2026. Para quem não sabe, Pablo Marçal é do PRTB, partido nanico. Por isso ele tem muitas dificuldades de disputar, porque ele não vai ter tempo de TV, não vai ter padrinho político, e isso dificulta muito caso ele quisesse disputar a presidência pelo PRTB. Seria inviável. Já no União Brasil, que é o terceiro maior partido do Brasil, ele teria muito apoio, teria tempo de TV, aí sim, seria um partido de peso para o Pablo Marçal disputar. Porém, tem alguns problemas muito grandes. União Brasil, junto com o PP, MDB, PSD, são partidos do Centrão. Será que seria legal o Pablo Marçal se filiar a um partido do Centrão? Daí entraria aquela coisa que é o seguinte: o Pablo Marçal é do sistema para derrubar o Bolsonaro. Essa ia ser a narrativa dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro. Pablo Marçal do sistema. Já estão falando isso. Outro problema muito grande, que daí é um problema maior ainda, sabe por quê? Porque até então é só falas, né? Pablo Marçal não está ainda no partido. Mas um problema já concreto é que quem está nesse partido é o Caiado, de Goiás, governador. O Caiado já afirmou que ele será candidato à presidência de 2026. Ele está no União Brasil, então provavelmente pelo União Brasil. Então como que teria Pablo Marçal e Caiado? Alguns membros do União Brasil estão apoiando o Caiado. Outros querem o Pablo Marçal. E aí? O que será que vai acontecer? É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Você acha que o Pablo Marçal deveria ir para um partido de centrão para disputar? É difícil, né? Vamos ver aqui a notícia da Jovem Pan. União Brasil confirmou nesta quarta-feira que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é sim pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Essa declaração foi dada por lideranças da sigla que estavam em um evento do prefeito de Sucesso, organizado para os mandatários eleitos e reeleitos do partido. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, declarou que Caiado tem muitas condições para assumir o posto, pois fica longe de assuntos extremos. O senador Sérgio Moro também elogiou o governador e afirmou que ele e o partido têm condições de ocuparem espaços na direita. Enquanto isso, a outra ala do União Brasil ainda quer Pablo Marçal como candidato. O empresário ainda negocia a possibilidade de se filiar à legenda e pode rivalizar com Ronaldo Caiado nessa disputa interna. Aqui nós temos que olhar os pontos positivos e os pontos negativos. Algumas pessoas estão falando o seguinte: o Pablo Marçal não pode se filiar à União Brasil porque o União Brasil é um partido de centro. E é verdade. Isso seria usado pelos bolsonaristas como Pablo Marçal é do sistema. Isso que seria usado pelos bolsonaristas. Também, se ele ficar no PRTB, ele não tem como disputar. Pablo Marçal pelo PRTB não tem como disputar a presidência. É ilusão. Cogita-se também o Novo. Será que o Novo também é um partido pequeno? Não tem muitos representantes. Para vocês terem uma ideia, a Marina Helena não conseguiu ir para muitos debates justamente por causa disso. Porque eles boicotavam ela por estar num partido pequeno e que ela não tinha umas intenções de votos boas. O Pablo Marçal só conseguiu ir para os debates porque ele estava em primeiro em algumas pesquisas e chegou empatado com Nunes e Boulos. Então tirar o Pablo Marçal dos debates seria um absurdo, tremendo. Seria um tapa na cara da sociedade. Mas caso contrário, ele não iria também para os debates. Outro ponto em relação ao Caiado. O Caiado, ele está há muito tempo já na política e não tem muitas coisas que comprometam ele. Eu estava dando uma pesquisada, tem o seguinte:
tem essa matéria aqui, deixa eu pôr para vocês. Bolsonaro acusa Caiado de usar a máquina pública para compra de votos a favor de Mabel em Goiânia. Cara, compra de votos, quem tá na máquina pública, todo mundo faz. É certo? Lógico que não, é errado. Assim como a rachadinha do Janones, do Carlos Bolsonaro, enfim, é errado. Mas não é uma coisa tão pesada e não vai dar nada com o Caiado. Outra coisa que eu achei aqui foi em relação ao primo do Caiado que estaria envolvido em um crime e teve até briga, investigação de assassinato, virar arma política no União Brasil, só que é primo do Caiado, não tem nada a ver com ele. O que nós temos de concreto com o Caiado ele é um tranca-rua. Na pandemia, ele fechou o pessoal em casa, ele prendeu as pessoas, então só por esse motivo eu não votaria nele. Outro fato, Pablo Marçal não era nada, né, na pandemia. Não dá para saber se ele ia fazer a mesma coisa. Esse é um ponto que pesa, essa dúvida, né? Será que o Pablo Marçal também ia ser pandemínio? Será? Ele se diz muito atleta, o Pablo Marçal, então, assim como o Bolsonaro falava, eu tenho saúde de atleta, não sei o que lá, talvez o Pablo Marçal fosse para uma linha parecida, com certeza, mais amena do que o Bolsonaro. Isso pode ter certeza. Por quê? Porque o Pablo Marçal é mais político que o Bolsonaro. Fala-se muito que o Bolsonaro é político de carteirinha? Não. Quando deu a pandemia, ele tinha que ser político, ele tinha que, saber contornar mais as coisas. O Olavo de Carvalho falava o seguinte: o Bolsonaro fica discutindo com jornais. Você não pode discutir com jornais. Se você quer discutir, fala o nome do jornalista. Porque quando você fala o Globo, a Globo, ou UOL, você está generalizando, você está unindo eles e eles vão te atacar. Então você tem que desunir, e o Olavo de Carvalho cobrava isso do Bolsonaro. O Bolsonaro deu muito pano para manga por bobeira. Na campanha atacaram os jornalistas, tudo bem, mas numa pandemia ele tinha fala menos. Eu acho que ele fez quase tudo certo na pandemia, exceto isso. Ele deu muito pano pra manga. Quando ele ia no cercadinho lá, ele dava muito pano pra manga. Porque o falador passa mal. Tinha que ser ali, Bolsonaro, você vai falar isso, aquilo. Tá bom. Só que deixava ele solto. Ele tomava um café e vou lá falar com o povo. Os jornalistas já estavam lá, tudo com a colinha preparado pra pegar ele na rasteira e usar isso contra ele depois. Foi o que tirou ele, foi o que tirou o Trump. Falador passa mal. E o Bolsonaro não devia ter feito. Coisa que o Pablo Marçal, eu acho que o Pablo Marçal teria um pouco mais de habilidade nesse caso. O Pablo Marçal disse que na campanha é um ataque. Depois de eleito, ele até prometeu, em 2026, não esperem ver dessa forma. Eu vou agir de outra maneira, porque ele é falso? Não é, gente. O Pablo Marçal não tinha tempo de TV, não tinha rede social, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele tinha que causar. E a maneira que ele tinha para causar era fazendo o que ele fez. E deu certo. Deu muito certo. Não venceu por pouco, por alguns deslizes, mas está vivaço e com muita força política, muita força. Não é à toa que o terceiro maior partido do Brasil quer que ele se filie à União Brasil para talvez disputar uma presidência. Vai vir forte. O que pesa a favor do Caiado é a segurança. Criminalidade em Goiás registra queda de 97,6%. Vocês lembram daquela última reunião em que um bandido faz uma reunião para discutir segurança pública? É o poste mijando cachorro. É um absurdo. Mas enfim, naquela reunião com o Molusco, o Caiado foi muito bem, até o Molusco zombou dele. Quem devia ter chamado essa reunião era o Caiado. É um lixo. O Caiado tem bons resultados políticos, gente. Isso é inegável. É tipo o Tarcísio. Tem bons resultados, é um baita gestor. Se fosse Tarcísio e Caiado, eu acho que eu iria de Caiado. Só que os dois são centrão. Essa é a praga. Daí fala aqui, o PL não é um partido do centro. Valdemar não é do centro. O Nunes não é do centro. Os caras não apoiaram um monte de gente do centro? Poxa, daí fica difícil, né? Pois bem, o que a gente tem? Essa possibilidade do Pablo Marçal disputar pela União Brasil. Se eu fosse dar a minha opinião sincera do que vai acontecer, pelo fato do Caiado ser um nome forte, um nome de peso, eu acho que o Pablo Marçal não vai conseguir. Não seria uma boa ele ir para a União Brasil, porque ele poderia ir para a União Brasil e o partido boicotar ele e lançar o Caiado. Para mim, o Caiado já vai disputar. E daí não teria como. Dois candidatos do meu partido. Não faria sentido nenhum. Ir para o Novo. O Novo é um partido muito pequeno também. Esse é o problema do Brasil.
para você conseguir disputar de igual, você tem que se filiar a esses corruptos, partidos corruptos do Centrão. Se o Pablo Marçal, que não vai para o PL, que já foi descartado, o Bolsonaro falou, por mim não. O Bolsonaro já descartou o Pablo Marçal no PL. Se o Pablo Marçal não vai para o PL e vai para um partido de centro, daí é um prato cheio para esses bolsonaristas falarem que o Pablo Marçal é parte do sistema que veio para destruir o Bolsonaro. Uma sinuca de bico. É interessante tudo isso que está acontecendo, mas a gente sabe que é uma sinuca de bico. Bom, conta aí o que você acha de tudo isso. Você acha que seria uma boa o Pablo Marçal ir para um partido do Centrão, como União Brasil? Saiba de uma coisa, União Brasil é Centrão. Se ele for, os bolsonaristas vão falar que ele faz parte do sistema que veio para destruir a direita brasileira. Daí vão usar aquela fala do José Dirceu. Pablo Marçal veio para rachar a direita. Isso é um fato. Se ele ficar no PRTB, não tem chance. Se ele ir para o Novo, as chances são muito pequenas. Para o PL já foi descartado. Tem que pensar nisso. No Brasil não pode se candidatar sem partido, né? O que você acha? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aí sua opinião sobre tudo isso. Se quiser mandar um vídeo de até 1 minuto com a sua opinião pra cá, manda também. Só que não fala palavrão e não seja mal educado. Forte abraço, tchau, tchau.